Quase todo mundo conhece alguém que pisca sem parar ou então lava as mãos várias vezes ao dia. São situações que podem até provocar risos, mas tiques e manias são doenças que devem ser tratadas. Vamos agora então tirar nossas dúvidas com o psiquiatra e homeopata Luísio Andrade. Boa tarde, doutora Luísio. Boa tarde, Laí. Qual que é a diferença então entre tique e mania? Olha, o tique é normalmente a repetição de um gesto, certo? E a mania é a repetição de uma atitude ou de um comportamento. Nós podemos dizer que elas têm em comum o fato de haver exagero, de haver uma quantidade maior do que o que seria considerado como normal. Então, o tique você vai estar buscando o quê? Compreender de onde ele vem, porque ele normalmente, às vezes, não é percebido pela pessoa. Não é isso que você falou, o piscar muito, é o outro quem te dá essa informação, é o outro quem te ajuda a identificar. Mas na mania não, a pessoa tem clareza, é a mania de limpeza, é a mania de doença, é a mania de conferir a porta. Então, a diferença pequena, porque é a diferença do tipo de exagero. Mania de lavar a mão, de fechar a porta. Isso surge de repente, doutora? Assim, pode surgir em qualquer idade? A gente acorda um dia querendo conferir se a porta está fechada toda noite? E volta lá várias vezes. Isso daí, né, Isabela? As coisas normalmente começam devagar, mas no caso dos tiques e manias pode haver um caso, há casos graves, existem casos graves que já começa intenso, para a pessoa na questão de lavar a mão, começar a lavar a mão e já não conseguir parar, entendeu? Mas normalmente, a maioria dos tiques e das manias vai ocorrer não como doença, tá certo? Lá, e aí já seria uma questão ocasional, uma questão de épocas. Então, as crianças que têm muita tendência a imitar. Então, se tem um adulto que tem um tique por perto, essa criança pode muito bem desenvolver esse tique também por imitação. Os púberes, né? Jovens que estão antes da adolescência, entre 12 e 14 anos, podem também, por fragilidade nessa época, apresentarem tiques e manias. E, por último, as pessoas, então, que estão em fases muito difíceis da sua vida, que perderam um parente, que tiveram uma perda financeira ou amorosa, que por essa fragilização momentânea podem desenvolver tiques e manias. Quem estiver sofrendo algum tipo de pressão externa no trabalho, na vida pessoal, Isso, essas aí ocorre pessoas uma são mais fragilização. suscetíveis, né? Cabe lembrar ao telespectador, então, que normalmente os tiques e a mania estão associados, então, a momentos de fragilidade, ou seja, essa pessoa ou está com uma estrutura de personalidade frágil naquele momento, ou ela vem com uma estrutura de personalidade de mais tempo. Quando a estrutura de personalidade apresenta essa fragilidade, essa fraqueza ao longo da vida, aí a gente vê como doença e tem que ser tratado. Quando é ocasional de uma época só, a gente observa por um tempo lá e aguarda para ver se há necessidade de intervir ou não, porque normalmente nesses casos desaparece sozinho. No caso de uma criança que acorda piscando um olhinho, né? A mãe, então os dois, né? Que é muito comum em criança. O senhor acha que essa mãe deve procurar um médico, a criança está com algum problema, ou para ver se é só imitação? O que o senhor aconselha? De imediato não. De imediato não se deve procurar, não se deve medicalizar o caso. Como não devemos também, essa mãe, esse pai, esse parente, não deve dar muito valor para aquilo, porque se fica assim, olha, você está piscando, olha, você está piscando, reforça e aí cria uma situação de dificuldade. Quem vai comandar para nós é a intensidade do sintoma, ou seja, o quanto que ele acontece e o tempo de duração. Se é uma coisa passageira, você aguarda um tempinho para não dar essa ideia que a gente fala de medicalizar, que é transformar uma situação relativamente normal em uma situação patológica, o que não é correto. Qual é o mais grave, se é que a gente pode tratar dessa forma, o tique ou a mania? Olha, o tique vai prejudicar mais, no caso, por exemplo, de uma entrevista para emprego, né? Vai prejudicar para um namoro, porque é uma coisa ostensiva, uma coisa que está na cara. Então, o outro vê também. Agora, a mania, ela é também muito provocadora de sofrimento, mas ela é mais interna. Quer dizer, essa mania de doença, a mania de limpeza, ela pode ficar um pouco mais oculta. Não no convívio cotidiano, mas numa entrevista, por exemplo, isso não surge. Então, todos os dois são muito nocivos. Por quê, Lai? Vão trazer um desconforto para a pessoa. Porque é uma coisa que ela faz sem querer fazer. É como se fosse uma imposição que vem de fora. Na verdade, essa imposição, ela vem de dentro e vem desse desequilíbrio nosso da personalidade. Que tipo de ajuda para essa pessoa ficar curada? Tem cura? Há remédios? Sim, olha, nos casos que são casos muito graves, Isabela, a gente trata até como se fosse um quadro psicótico, com antidepressivo, com antipsicótico, com ansiolíticos, tá certo? São casos muito sérios. Os casos que não são tão sérios podem ser tratados e obter cura através do que a gente chama de fortalecimento do eu. Fortalecimento do eu, o que é? Uma estrutura de personalidade melhor. Isso pode ser feito através de terapia, através de grupos de ajuda mútua, nesses grupos de autoajuda, através de medicamentos homeopáticos e antroposóficos. A gente raciocina, então, que nós temos que fortalecer o eu da pessoa, para que esses impulsos, para que esses desejos, vamos chamar de inadequados, sejam melhor controlados. Cabe lembrar lá que todos nós temos essa tendência desviante, quer dizer, nós temos que ter um cuidado para que, se começa a acontecer manifestações desse tipo, a gente então tome providência, principalmente pensando nisso, em melhorar a estrutura da personalidade. É uma coisa que, apesar de difícil, é possível.
E a pessoa tem que estar disposta a vencer o problema, né? É possível vencer o problema? É possível vencer o problema, apenas no casos mais graves, casos mais intensos, você precisa de remédio direto e reto. Nos outros casos, você pode fazer uma medicação simples, às vezes à base do ferro, do ouro, do quartzo. A gente consegue ajudar bem a pessoa com essas forças da natureza, às vezes sem remédio comum. Ora, caso grave não. Caso grave necessita, então, de antidepressivo e até de antipsicóticos. E não deve achar graça de uma pessoa, né? Às vezes que tem um problema, né, doutor? Um tique, de piscar, assim, né? Esse tipo de relação com o defeito ou com a falha do outro, né, Isabela? É a questão do respeito humano, é a questão da gentileza, né? É a questão do respeito que você tem que ter ao limite do outro. Até lembrando que todos nós temos problemas, que todos nós temos problemas desse tipo, né, de desvios e que, portanto, esse problema